Estamos começando mais um Papo Sublime, hoje com as presenças ilustres da Caroline Rebeca e da Thalita. Sejam muito bem-vindas, meninas. Gostaria que vocês fizessem uma pequena apresentação. Vamos começar pela Caroline. Conta pra gente, Carol, como você chegou aqui em Séries, né? Como você veio parar aqui, que você já disse ali pra gente que não é daqui. Eu falo assim que eu sou Ceresina, porque eu nasci em Séries, no Hospital São Patrício, mas há 9 anos eu sou Ceresina de direito, né, morando de verdade. Eu fui criada em Rubiataba, a família da minha mãe e do meu pai é de Carmo do Rio Verde, mas toda a minha infância e adolescência foi em Rubiataba. Meu pai é muito conhecido lá, foi prefeito por 2 vezes, Aguimar Ribeiro, e minha mãe Sirlene. Sou esposa do Rogério Lemes, cirurgião plástico, mãe da Manuela e do Lucas, e vou aqui compartilhar um pouquinho da história da minha vida com vocês e espero poder contribuir com a vida dos nossos ouvintes, motivando a sempre buscar conhecimento, crescimento e principalmente a presença de Deus. Amém. E agora, Thalita, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é daqui mesmo, né? Exatamente, muito prazer, boa noite. Eu sou a Thalita Santos, sou a filha amada de Deus, sou esposa do Otoniel, mãe da Isabel, do Luiz Miguel e da Isabel, mãe-draça deles, né, mãe de coração. E eu sou daqui mesmo, de séries não, gente, de Rialma. Sou de Rialma, tá? Depois da ponte. Eu sou lá de Rialma, né? Já conheço a Samela há alguns anos. Alguns pequenos anos, porque eu sou muito nova. Pequenos anos, né? Nós estudamos juntas e por muitos anos. E para mim é um prazer estar aqui, realmente poder falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Poder falar realmente do nosso propósito e daquilo que nós nascemos para fazer. Amém. Mas olha, eu acho que vocês resumiram demais. Vamos lá, Carol. Como você buscou a odontologia para começar? Porque você é formada. Conta um pouquinho disso daí pra gente. Vamos lá. Lá em Rubiataba, né? Como diz, quando eu era pequena lá em Rubiataba, eu vim da minha família na política. Meus pais sempre tiveram interesse sempre ali na frente da promoção social, na Secretaria de Saúde. Então eu falo assim que desde o nascer ao morrer passava ali pela prefeitura e todos os problemas daquela cidade. Então eu cresci vendo a minha mãe fazendo visitas, levando cesta básica, campanha de agasalho, acolhendo as pessoas. Eu acho que isso também fez parte da minha formação como ser humano, dos meus valores, dos meus princípios. Além da minha mãe ser uma mulher de fé, ela se converteu, eu tinha 2 anos de idade, então eu cresci aí num lar cristão. E a escolha da odontologia, eu orava para Deus me dar um direcionamento. E Deus foi colocando no meu coração aquilo que Ele gostaria para minha vida. Fiz faculdade em Marília, São Paulo. Muitos fazem aqui pertinho, em Anápolis, né? Mas acho que até hoje lá Anápolis é 5 anos. Eu sempre fui mais ansiosa. Marília era 4. Mais rapidinho. Era mais rápido, e não, vamos para Marília. Então eu formei em Marília em 2004. Casei em 2006 com o Rogério. Nós namoramos quase 6 anos aí. Vocês conheceram aqui? Nós conhecemos em Carmo do Rio Verde. A família dele é de lá. Então nas férias, numa festa de barraquinha que a gente fala, né? Tem na cidade, nós nos conhecemos lá. Ele fazia faculdade no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e eu em Marília. Então, para se encontrar, era 3 ônibus que a gente tinha que pegar. Gente, era muito amor. 4 horas da tarde, entrava no ônibus em Marília, ia para Bauru. 7 horas da noite, pegava o ônibus em Bauru. Amanhecia às 6 da manhã no Rio de Janeiro. Pegava, a sorte que lá no Rio era de meia hora, subia para Teresópolis. Aí pegava o próximo ônibus para Teresópolis. Mas a distância de vocês era pequena. A distância que eu falei, ele era muito grande. Mas nós nos víamos assim, férias, Semana Santa, e aí e depois julho. Aí nesse intervalo alguém ia. Ou ele vinha me ver, ou eu ia ver ele. Exato. Aí normalmente era mais fácil para ele me ver, porque ele podia matar mais aula do que eu. E em 2006 nós casamos. Passa até um filme na minha cabeça, que eu vi isso tudo. 20 anos de casado.
Aí, tá vendo? Deu certo. Pra mim, não. Eu tive que morar junto mesmo, namorar à distância. Porque a gente chegou a ficar 3 meses sem se ver. Então, assim, era uma distância muito grande, né? Minas, Salvador, então era bem grande. Por isso que eu falei que não dava certo namoro à distância pra mim. Eu fiquei muito ciumenta, e eu não sou ciumenta. E aí não deu certo. Aí eu falei, não, vamos. Deu certo, né? Não deu certo a distância. E você, Thalita, me conta. Como tudo começou, como você escolheu. Tudo começou. Na verdade, eu disse, né, eu sou de Alma, então fui criada ali, fui uma filha que foi rejeitada pelo meu pai. Quando meu pai descobriu a gravidez da minha mãe, ele rejeitou a minha mãe. E eu fui criada ali, minha mãe decidiu prosseguir a gravidez, porque até então a ideia de todos os lados era um aborto. E a minha mãe decide seguir essa gravidez. Mas eu fui criada pelos meus avós, porque a minha mãe trabalhava na zona rural, e eu fui criada por eles. Foi uma infância, ao mesmo tempo que nós vivíamos brincando, né, na rua com os irmãos, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Nós passávamos muita dificuldade financeira, dificuldade até do que comer. Então me lembro que muitas vezes era só arroz puro, né? Eu não me lembro de café da manhã, essas coisas, de jantar, lanche, não. Me lembro do almoço, um arroz, a minha avó arrumando o meu cabelo. Me lembro de uma infância bem difícil, sendo muito discriminada por não ter um pai. Vivi abuso sexual na minha infância, na minha adolescência. Os convidados estão querendo fazer a gente chorar. Vivi muita dificuldade. Eu sempre tive muita sede de vencer, sabe? Eu falava, a princípio foi por motivos errados. Eu queria mostrar para a família do meu pai que eu ia ser alguém na vida, que eu ia dar certo. E aí aos 16 anos, quando eu terminei o 3º ano aqui, eu terminei muito nova, eu ganhei uma bolsa, meia bolsa, e eu falei assim, eu vou. E minha mãe, você tem certeza? Porque se a gente passa dificuldade aqui, imagina que você vai passar lá. Eu falei, mas eu vou e eu vou até o fim. Eu fui aos 16 anos, eu andava 7 quilômetros a pé para ir para a faculdade, voltava mais 7 quilômetros a pé, chegava em Anápolis. E aí, e por que eu escolhi a fisioterapia? É porque tinha vários cursos, eu olhei fisioterapia e achei que era interessante. Que eu queria ajudar as pessoas e eu queria me formar. Então eu fiz a fisioterapia. Então tem nada de romântico nessa história. Na verdade, foi uma escolha, é o que tinha pra fazer, era o que dava pra fazer. E aí eu chegava em casa, fazia almoço com o que tinha, e aí eu andava mais 3 quilômetros a pé pro trabalho, e aí eu trabalhava até as 11 da noite, aí eu pegava um coletivo pra ir embora pra casa, né? E foi assim durante toda a minha faculdade. E muitas vezes, ou tinha dinheiro para comer de novo, ou era para andar de ônibus. Então foi algo muito difícil, né? Mas eu falava, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Eu me casei muito jovem, né? Eu conheci a Deus também muito jovem, ninguém da minha família conhecia a Deus. Então eu conheci a Deus por uma vizinha, que ela um dia me chamou para ir na igreja, eu tinha 4 anos de idade, minha avó deixou. E eu fui com ela, e ela ia para todas as igrejas e eu ia em todas com ela. Qualquer uma que ela fosse, eu iria. E eu me aproximei muito do Senhor. Eu conheci o Senhor ali ainda na minha infância, sem ninguém da minha família servir a Deus. E lá na faculdade ainda eu falava, Senhor, eu não quero, eu quero continuar te seguindo, porque eu entendi muito cedo que a única pessoa que eu tinha, que ela nunca ia me abandonar, era Deus. Muito cedo. Me casei aos 19 anos e passei no concurso como fisioterapeuta antes de terminar a faculdade, porque eu me lembro que a minha mãe falava assim, filha, hoje minha mãe já, né, claro, isso saiu da mente dela, mas eu me lembro dela me falar assim, olha filha, eu preciso, passa no concurso. A nossa família tem uma maldição, até a 7ª geração, você ainda é a 4ª geração. Então a gente nunca vai conseguir ter empresa, essas coisas. Então passa no concurso, que pelo menos você vai ter algo fixo, algo estável. E eu falava, então vai ser assim. Porque lembra que a minha mãe foi a pessoa que me escolheu quando ninguém me queria, né? A primeira pessoa que me amou. Claro que depois, mais tarde, eu entendi que Jesus já me amava muito antes de eu nascer. Mas ela falava isso e eu passei no concurso. Passei no concurso como fisioterapeuta, eu trabalhava em Taquaral, de Goiás, casada.
e passando muita dificuldade financeira de novo. Eu já tinha 4 anos de casada e aí eu tive a Isabel. Eu engravidei da Isabel e é muito engraçado os propósitos do Senhor, né? Eu não tinha vontade de ser mãe. Eu não estava planejando ser mãe, eu tomava remédio direitinho e eu engravidei da Isabel. A Isabel nasce no dia 12 de novembro de 2014. No dia 7 de janeiro de 2015 eu perdi meu sobrinho afogado. Ele tinha 1 ano e meio de vida. E eu entrei numa depressão terrível. Eu tinha acabado de sair do meu puerpério, né? E eu entrei numa depressão terrível, eu não conseguia deixar a Isabel com ninguém. Não conseguia deixar ela para trabalhar, e aí eu deixei o meu concurso, deixei o meu trabalho. E se nesse momento eu já passava dificuldade financeira, imagina o que aconteceu. E aí eu fui fazer bolo e pizza para sobreviver. E nessa época, o meu ex-marido, ele fazia faculdade de engenharia civil. Nós mudamos para Aparecida de Goiânia. Eu fui morar numa favela em Aparecida de Goiânia, com a Isabel com 1 ano de vida. E porque ele tinha que fazer estágio, nós fomos para lá. E eu fazia bolo o dia inteiro. Bolo e pizza para sobreviver. Ele saía para vender na rua. Isso, gente, há alguns anos atrás só. Ele saía para vender na rua. E eu me lembro assim, não tinha um dia que não tinha um assalto na porta, que não tinha uma morte. E eu me lembro realmente que o Senhor guardava a gente. Eu me lembro dos traficantes, eu tinha uma célula de criança na minha casa. Eu saía buscando as crianças e orava com elas e pregava para elas. Filhos de traficante, filhos de usuário de droga. E eu lembro deles passarem na porta e falavam assim, fica tranquila, ninguém nunca mexe na sua casa, porque você cuida das nossas crianças. E aquilo ficou muito forte na minha mente. Realmente, eu saía qualquer hora na rua com a Isabel, naquele lugar, porque era um lugar que a gente podia pagar um aluguel. Eu saía qualquer hora e a gente era guardada ali naquele lugar. Eu sei que era pelo Senhor, né? Eles achavam que era por eles, mas todos os dias tinha um assalto, tinha uma morte, e o Senhor já me guardava ali. E eu vivi nesse movimento na minha vida durante 2 anos. Confiava em Deus, servia a Deus, porque existe um engano muito grande que depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus. E eu estava sim, firme com o Senhor. Eu estava sempre firme com o Senhor, mas eu estava com uma depressão terrível. Eu não conseguia sair daquele lugar aonde o luto do meu sobrinho tinha me colocado. E aí, 2 anos depois, vivendo nesse movimento ali, eu tive um aneurisma cerebral roto. E eu me lembro, assim, exatamente da forma como isso aconteceu e chegar no hospital e o médico falar assim, não, a chance de vida é 30% de chance de vida, mas em estado vegetativo. E eu falei, Senhor, mas eu cheguei até aqui. Mas eu já cheguei até aqui, não é possível, né? E o Senhor operou um milagre na minha vida ali naquele lugar, que eu saí dali sem nenhuma sequela. Na verdade, eu tive uma parada cardiorrespiratória de muitos minutos, né, durante uma das cirurgias, que eu fiz 3 cirurgias cerebrais, porque eu tinha o aneurisma cerebral, para quem não sabe, a artéria da minha cabeça estourou. A minha artéria. Nossa, as cirurgias são as mais complicadas. Isso, só que eu fiquei... E as que mais deixam sequelas. Muito. Né? Eu ainda fiquei um tempo sem o tratamento correto, eu tive uma meningite secundária. Então, quando eu cheguei no hospital, na verdade, eles não sabiam se era meningite, se era aneurisma, até que eles viram, na verdade, que eram os 2. E que a intervenção era muito difícil. Eu me lembro deles falarem, mas ela só tem 26 anos, a gente precisa salvar a vida dela. Mas é engraçado que Deus tinha falado comigo uma semana antes. Deus tinha falado comigo que naquele ano ainda ia acontecer o sobrenatural na minha vida. E eu falei, então é financeiro. Porque lembra? Era a única coisa que eu tava passando e eu falei assim, é financeiro. É financeiro, só pode ser isso, só pode ser financeiro, meu Deus do céu. E quando eu tive aneurisma, que realmente constatou e eu voltei, porque eu tive uma convulsão, fiquei muito tempo, eu tive várias convulsões. E aí quando eu voltei, que eu trouxe a consciência do que estava acontecendo comigo, eu entendi que era sobrenatural. Eu entendi. E aí eu me lembro assim até de falar, nesse momento eu sempre gostei de ler a Bíblia por livros. E eu estava lendo Jó. Eu tinha terminado Jó. E eu falei, Jó, vamos conversar um negócio nós dois. Você ainda reclamou, você ainda murmurou, eu não vou. Eu vou passar até o fim. Se o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar. Mas eu não vou reclamar. Eu só vou agradecer por tudo. Por cada coisa que eu vou viver aqui nesse hospital.
E foram 18 dias, entre UTI e cirurgia, UTI e cirurgia. E o Senhor, ele foi falando muito comigo. Uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo lá dentro foi: eu sou o seu pai. Porque eu ainda tinha muita vontade da aprovação dos outros, eu ainda precisava demais ser aprovada. Por causa daquela dor da paternidade lá de trás, eu ainda queria muito. Eu ainda queria muito vencer na vida financeiramente, profissionalmente, para mostrar para os outros. Não era para o nosso propósito, que é disso que nós vamos falar aqui agora, né? Não era por causa do meu propósito. E a primeira coisa que Deus disse para mim foi: eu sou o seu pai. Eu nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. E aquilo trouxe um acalento pro meu coração. Eu falei: Senhor, mas eu tô sentindo tanta dor. Mas se o Senhor não puder tirar essa dor, então faça com que eu sinta que o Senhor está comigo. E nesse momento eu me lembro de sentir um colo muito grande, o Senhor me colocando no colo e me abraçando ali naquele lugar. E ele ficou comigo os 18 dias, lá naquela UTI. Entre cirurgia, UTI, vai e volta. Eu me lembro de um momento muito difícil, que foi quando eles chamaram todos os meus familiares para despedir de mim. E eles levaram a Isabel. Isabel tinha 2 anos. Ela chorava muito, querendo me pegar, né? Querendo que eu pegasse ela, e eu naquela maca, passando por eles, assim. Eles fizeram um corredor para minha família despedir de mim. Falei: Senhor, se eu tiver a oportunidade de criar minha filha, eu queria que o Senhor me desse essa oportunidade, né? De criar ela, de dar a ela aquilo que eu não tive. Mas se eu não tiver, eu sei que o Senhor vai cuidar dela, assim como o Senhor está cuidando de mim. E depois que eu vivi isso, e foi um milagre, né? E uma hora nós vamos falar mais sobre isso, porque foram muitas experiências que eu vivi com Deus lá nesse lugar, nessa UTI. Depois disso, eu realmente vivi um milagre. Durante uma das paradas cardiorrespiratórias, eu perdi o movimento das pernas, né? E na verdade existe uma lesão cerebral, existe, mas eu vivi um outro milagre que o médico não sabe explicar porque eu ando. Meu médico era ateu e ele começou a servir ao Senhor, porque não tinha jeito, né? Ele olhava e falava assim: mas tem uma lesão aqui, teve uma lesão. Mas ele falava: já tá bom, você tá viva, né? Você tá viva, quando eu estava sem andar. Mas depois eu voltei a andar. 3 dias depois, ainda no hospital. E eu falei: Senhor, eu quero sair daqui. Se eu sair daqui, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero fazer diferente na minha vida. Eu não quero ficar mais vivendo nem de passado, nem de futuro. Eu quero viver agora, porque eu sei que o Senhor está no agora. Eu não quero errar mais. Mas eu errei. 1 ano depois, eu vivi um divórcio. Por causa de pecado, orgulho, coração endurecido. E o divórcio partiu de mim. Hoje, quando eu falo de divórcio, eu olho para minha filha e eu vejo na minha casa ali, o meu pai já se divorciou umas 10 vezes, a minha mãe também 3, a minha irmã também. Eu me divorciei 1, eu falo: filha, acaba em você. Acabou em você. Eu entendi que eu estava repetindo ciclos, eu entendi que o orgulho do meu coração, o meu pecado me fez tomar decisões que não agradavam o coração de Deus e que trouxe, né, e traz consequências. O Senhor não castiga ninguém, mas existem as consequências. Hoje eu vivo um casamento muito feliz, onde meu marido me ajuda a criar minha filha, eu ajudo ele a criar o filho que é só dele, mas existem as consequências, não é porque é castigo de Deus. Mas aí nesse momento eu volto pra cá, sem dinheiro de novo, dificuldade financeira de novo, há 8 anos atrás. De porta em porta aqui nessa cidade, pedindo: alguém me dá um emprego, alguém me ajuda, alguém pode, por favor, pelo menos me indicar, porque eu não tenho família que tem bens, eu não tenho família que tem nome, ninguém nem sabe quem são os meus pais. Então eu ia de porta em porta pedindo trabalho como fisioterapeuta, e eu consegui. E com 6 meses, Deus me abençoou, eu abri uma clínica em Nova Glória. E depois eu entrei como sócia numa clínica aqui em Ceres. Depois eu comprei essa clínica. E o Senhor realmente, eu sempre falo assim, que Deus me levantou muitas vezes, né? Hoje eu tenho uma mentoria que se chama Elevate. Primeiro por causa do meu nome. Meu nome ele é, na verdade, uma expressão, né? É Menina Levanta-te. Não é um nome bíblico, é uma expressão bíblica. Menina Levanta-te. Mas eu falo que o Senhor me levantou muitas vezes. E Ele me levanta até hoje, né? Então, e aí eu vim pra cá e eu comprei essa empresa.
E as pessoas... E eu comecei a dar certo. As coisas começaram a dar certo. Financeiramente, emocionalmente. Eu me casei com o Otoniel, conheci ele e me casei com ele. E aí eu me lembro que o Sebrae me convidou para palestrar em São Paulo, com tudo pago por eles. E naquele momento eu falei assim, nossa, eu venci. Falei, Thalita, você venceu. E eu fui com tudo pago ali, 50 mil pessoas, para contar a minha história de vida e para contar a minha história de empreendedorismo, né? O que tinha dado certo, o que não tinha. E eu falei, eu venci. E quando eu desci em Goiânia, eu tinha um retorno com o meu neuro. Quando ele faz o exame em 2022, ele falou, você vai pro centro cirúrgico agora, que o aneurisma tá rompendo de novo. Eu falei, meu Deus, mas de novo? Mas de novo? Nós vamos de novo. E eu fui de novo. Desse dia pra cá, do dia 13 de junho de 2022, eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu quero além. Mostra pra mim, Deus, qual é o meu propósito aqui. E até então eu ainda buscava esse propósito. E aí depois eu descobri que nós já nascemos com um propósito. Né? Essa taça aqui, ela não foi construída e depois falou assim, ó, o propósito dela é conter o líquido. E eu entendo hoje que muitas de nós busca propósito. E qual será que é o meu propósito? Não, você já foi criada com um propósito. Sim. A taça já foi criada para o líquido. Já e nesse tem uma momento, história, né? Já tem uma história. Já tem uma história construída. Exatamente. Então, nesse momento, eu comecei a estudar muito. Eu comecei a estudar, fazer vários cursos de autoconhecimento, a buscar. E como fisioterapeuta, como empreendedora, escrevi um livro como coautora, que é o livro que eu trouxe para vocês. Eu sou coautora daquele livro sobre o poder de empreender, chama O Poder de Empreender. Eu fui convidada para escrever sobre empreendedorismo. Só que lá dentro, quando eu fui escrever meu capítulo, eu só escrevi sobre propósito. Eu só escrevi sobre empreender na sua própria vida. E eu falei, Deus, tem alguma coisa aqui. O que é? Eu quero muito ajudar as pessoas. Eu quero transbordar isso aqui que eu tenho aprendido. Primeiro sobre a minha identidade, porque isso muda tudo. Né? A Carol fala muito sobre isso também, sobre a identidade, nossa real identidade. Primeiro sobre isso, mas eu quero transbordar sobre o propósito, me mostra. E aí uma paciente de fisioterapia chegou até mim e disse, eu vim conversar com você porque eu quero que você seja minha mentora. Eu falei, eu? Ela falou assim, você. Eu estou numa profissão, ela é médica, e eu não estou satisfeita nessa profissão até aqui. E eu quero que você me ajude. E de lá pra cá, 3 anos atrás, eu comecei a fazer mentorias de desenvolvimento pessoal e carreira focado em propósito, focado em princípio bíblico. Realmente para servir a Deus e servir as pessoas. Então, quando vocês me convidaram, inclusive, eu fiquei muito feliz, né? Por mais que vocês sabem que eu tô vivendo uma transição de vida, de carreira, né? Um momento assim, mas isso foi uma promessa que eu fiz pro Senhor. Senhor, eu nunca vou negar um convite de levar a palavra do Senhor, de levar propósito, para que as pessoas vivam a vida que o Senhor quer que nós vivamos, para que a gente cumpra nosso propósito. E as duas falam muito sobre isso. Inclusive no seu livro, né, Carol? Fala um pouquinho do seu livro. Eu falo muito que as nossas dores estão diretamente relacionadas ao nosso propósito. Então, quando eu olho para a minha história de vida, da minha mãe ali ajudando a promoção social, ou muito antes disso, quando eu era criança, nós somos 4 filhos, né? Era eu e o meu irmão. E meu pai foi pro aniversário do meu tio em Uruaçu. E na volta a gente teve um acidente de carro, meu irmão faleceu com 8 meses. E ali eu passei o luto com a minha família. De perder ele bebê e a minha mãe vivendo ali no luto, porque minha mãe tinha acabado de converter. Então a minha mãe não entendia o que tinha acontecido, o porquê daquilo tudo. E depois veio as minhas irmãs e tal. Então eu vejo que a ânsia ali de ajudar, de estar, de oferecer o conhecimento, de oferecer ajuda ao próximo, vem de tudo isso. Dessa história de vida, de ver a minha mãe ali contribuindo na vida das pessoas. E por que eu falo de dor? Porque quando criança, quando eles estavam ali servindo a população, muitas vezes a mãe chegava tarde, a gente ficava muito sozinha, existia uma dor ali. Então, por um tempo, eu tinha raiva daquele momento, de falar, eu quero a minha mãe pra mim. Né? E tinha muitos compromissos, queria atenção, tinha que ir pra Goiânia muitas vezes. Então, eu sentia aquela falta. Mas ao mesmo tempo foi acompanhar e vivenciar tudo isso que fez eu ter um olhar diferente para as pessoas. A minha mãe sempre foi também de
olhar para o emocional, ela sempre foi conselheira. Muitas pessoas iam lá para casa para compartilhar os problemas, a minha mãe ajudar, dar direcionamento, então eu vivenciei tudo isso com a minha mãe. Uma mulher de muita fé, que às vezes tudo ela falava, tudo dai graça, às vezes a gente estava no olho do furacão com os problemas, e ela, glória a Deus, e fala assim, mãe, pelo amor de Deus, aqui não tem nada de glória, nós estamos num problema. Ela, dá glória a Deus, quanto maior a luta, maior a bênção. Então, assim, sempre que eu vejo em situações e momentos difíceis, eu lembro e falo, glória a Deus, Senhor, vamos aqui que vai dar tudo certo. Então, eu vejo que esse desejo de ajudar e compartilhar vem da dor. Quando eu morei em Belo Horizonte, eu me sentia muito sozinha, o Rogério fazia residência de cirurgia plástica, e eu via aquele momento de solidão entre eu e Deus. Eu tinha pessoas que me ajudavam em oração, tem uma pastora Rosante, que eu conheci em Aruanã, quando eu morei lá. E por muitos anos a gente orava todos os dias. Eu ligava e a gente orava, e ela dava uma palavra, e eu me fortalecia. E muitas vezes eu pensava em desistir de várias coisas, e Deus me fortalecia. Então, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fortaleceu e eu não desisti. Não desisti do meu casamento, não desisti de mim em outras situações. Então, sempre em oração e buscando a presença do Senhor. Quando o Rogério ia fazer prova de residência, e ele ficou ali alguns anos fazendo prova, então ele começava o ano, agora eu vou estar para a prova. Então vamos fazer isso? Não, tem que estar para a prova. E eu fazia propósito com o Senhor, orava, Deus, prepara onde nós vamos morar. Prepara o lugar, o apartamento que nós vamos morar, as pessoas que nós vamos conviver, as pessoas que eu irei fazer amizade. Então, Belo Horizonte foi muito difícil. E no primeiro ano, eu era vítima. Eu olhava para todo mundo com raiva, eu odiava a cidade. Eu odiava aqueles gorros de Belo Horizonte, eu odiava ter que parar o carro 3, 4 quarteirão. Eu odiava tudo. Foi muito difícil, por quê? Porque eu achava tudo muito difícil. E eu olhava para as mães dos coleguinhas da Manuela e eu falava assim, a vida deles está tranquila, só eu que vivo o problema. Só eu que estou abrindo mão de coisas que eu vivia para vivenciar esse momento. E aí no final do primeiro ano a gente reuniu na confraternização dos meninos, eu fui vendo que todo mundo tem seus problemas. Mas quando a gente afoga no nosso problema, a gente não consegue enxergar nada, né? Isso é verdade. E ali nós tivemos uma amizade de levar os meninos para fazer atividade numa academia que era no shopping. Então a gente deixava os meninos nas atividades, a gente dava uma voltinha no shopping, tomava um café. E às vezes era só para jogar conversa fora. E aquilo me trazia, eu falo que era assim, de manhã eu levava a Manu para a escola, ia para academia, aí eu corria, arrumava a casa, lavava roupa, estendia roupa, passava roupa, fazia o almoço, buscava a Manu, arrumava a cozinha do almoço, às vezes ela tirava um cochilinho, arrumava a cozinha do almoço, tomava banho. Aí eu brinco, aí eu ia ser madame no shopping. Que eu deixava ela na academia, me encontrava ali com outras mães. E as nossas conversas não tinham propósito, era só falar da rotina e desabafar. Quando eu comecei a jornada de autoconhecimento com o Rogério em 2021, a gente começou a fazer cursos e entender um pouco mais das nossas emoções, Deus colocou no meu coração de reunir mulheres. Para que a gente pudesse compartilhar, para que eu pudesse compartilhar aquilo que eu tinha entendido nessa jornada. E aí eu lembrei dos cafés lá de Belo Horizonte. Eu pensava assim, se a gente sentava para jogar a conversa fora, já trazia um alívio, já me deu força em alguns momentos. Imagine esse café com um propósito de trazer crescimento, de trazer conhecimento, de trazer a palavra de Deus. E assim surgiu Mulheres Extraordinárias. Então eu falei assim, Deus, como que vai ser isso? Tá, 12 encontros, um encontro por mês, me dá as 12 palavras, porque aí eu sei que o Senhor está comigo, porque a gente tem dúvida, a gente tem medo, a gente tem insegurança. Sim. E Deus não me dava as 12 palavras, e eu senti, acho que Deus está querendo que eu coloque o pé para depois colocar o chão. E aí eu convidei as mulheres, eu tinha a palavra do primeiro encontro, e quando nós sentamos à mesa, que cada um se apresentou, cada um falou um pouquinho de si, nós nos emocionamos e tivemos a certeza de que Deus tinha escolhido cada uma para estar ali. Como foi lindo ver o momento que cada um estava passando, onde uma tinha vivenciado a experiência negativa que a outra estava vivendo, e uma foi fortalecendo a outra. A cada palavra que eu ministrava, uma mulher falava assim para mim, Carol, eu tenho uma amiga que precisava tanto ouvir isso. A outra falava, nossa, fulana precisava de estar aqui. E aí eu abri outra turma,
E aí, como eu ia abrir de uma forma mais ampla, eu decidi não fazer em casa, porque o Mulher Extraordinária nasceu na minha casa. E eu abri na Max 5. Falei, não, para mim fazer uma estrutura na Max 5, não dá mais para ser só um folheto, porque cada encontro era aqui, um louvor, o tema ali, resumidamente. Eu falei, não dá para me chegar só com esse folheto num ambiente como a Max 5 e dar uma palestra, né? E eu falei, dali surgiu a apostila. E ali eu incrementei aquele, né, esboço, surgiu a apostila. Quando eu decidi fazer o livro, primeiro eu pensava assim, será que eu escrevo um livro? Eu pensei, não, eu já tenho uma apostila, eu já tenho 12 capítulos, eu tenho 12 temas, que é o que tem me movido nesses últimos tempos. Já dá para sair um livro, eu pensava, mas será que Deus está nisso? E um dia indo para Goiânia, eu fui para Goiânia fazer a experiência do Lar Caçurama, e aí meu primo ia dirigindo para mim, eu dirijo na estrada, mas o Rogério falando, mulher sozinha na estrada é perigoso. E aí eu sempre vou ouvir um podcast. É o Zé do marido. 18 anos que eu faço. Você tá deixando todo mundo em risco aí, ó. Você tá fazendo isso todo dia. Não tem coragem. É um perigo pra mim. Não porque eu sou ruim de volante. Ele fica preocupado assim, se furar um pneu, eu tá sozinha na estrada e alguém passar. Isso já aconteceu demais comigo. Mulher no volante. Não, só que Deus sempre cuida mesmo, porque assim, eu já peguei carona com gente que eu nem conhecia, sabe? Tipo, parou a chave. Cadê a sua chave de roda? Porque eu ando toda despreparada, gente. Eu sou aquela pessoa do improviso mesmo. E aí já parou. Cadê a chave de roda desse carro? Na época eu tava num Astra, isso já tem muitos anos. Sei não tá aí atrás, não tá não. Aí tentou todas as chaves que tentava voltar o carro. Cara, você quer ir lá na borracharia comigo levar o pneu? Vamos. O senhor cuida de mim, porque eu não conheço esse cara, mas o senhor conhece, o senhor tá permitindo eu entrar, o senhor não vai permitir ele fazer nada comigo. Eu fui assim, gelando até. Não, eu dirigia, tirei carteira de motorista, eu vinha de Marília, 900 km pra cá dirigindo. Quanto a isso, não. Mas nesse caminho, eu lá ouvindo um louvor, meu primo dirigindo, e eu tô lá assim, Senhor, será que eu escrevo um livro mesmo? Será que o senhor tá nisso? Ou é coisa da minha cabeça? E eu caladinha, eu e Deus. Aí meu primo vira, Carol, você podia escrever um livro, né? Pronto. A resposta. A resposta veio rápido dessa vez, você pediu da outra, ele falou, não vou te dar, mas agora eu vou te dar. E ali eu tomei a decisão, né? E comecei caladinha. Eu acordava de madrugada, abri o computador e comecei a escrever. E aí eu não contei pro Rogério, não contei pra ninguém, era eu e Deus de novo. Até que Deus usou uma pessoa para falar uma oração, o livro está escrevendo, e eu vou, Senhor, você podia ter me falado que eu ia contar, que eu tinha contado pro Rogério primeiro. Mas ali eu tive a certeza de que Deus estava no controle, né? Que não era coisa da minha cabeça, era do Senhor. E comecei a escrever, depois já quase finalizando, começando a revisão, sumiu metade dos capítulos. Nossa. E eu procurava, mas eu salvei, cadê? Depois eu falei, tá bom, perdi. Sentei, parei, respirei, falei, Senhor, perdi. O que eu escrevi aqui que não estava certo? O que o Senhor quer mudar? Vamos começar de novo então? O Senhor quer que eu comece de novo? Me dá o direcionamento, vamos de novo. E assim eu fiz novamente até finalizar o livro. Então ele nasceu dessa jornada. O bom é que você não reclamou, né? Você falou que estava errado, que ele ia te orientar. Primeiro eu contrariei, né? Primeiro a gente fica desesperado. Né? Isso daí lembra quando você vai perder o TCC lá no final, né? Dia de entregar. Eu falei, gente, mas eu tava revisando, Senhor, cadê? Procurei no e-mail, procurei salvo. Aí eu falei, tá bom, Senhor, agora eu entendi. Primeiro a gente reclama, né? A gente é humano. Não tem jeito. Depois você entende que, igual você falou, não, eu entendi, eu perdi. Quando você entendeu, eu falei, não, perdi, não adianta mais eu ficar reclamando por uma coisa que eu perdi. Agora vamos buscar Deus dá o entendimento novo aqui. Até que eu finalizei o livro, e eu finalizei em fevereiro do ano passado, aí foi revisão, editora, capa, e aí foi todo um processo. E essa capa ficou linda, eu achei que era você, né? Eu também achei que era você. Todo mundo acha, né? Mas não sou eu. Nossa, ficou muito parecido. E o Rogério falou assim, você não tem uma saia dessa? Eu não tenho uma saia dessa. Mas talvez a editora pode até ter usado IA para uma foto minha, mas assim, que sou eu, não é. A primeira imagem
era uma mulher, tipo, com as roupas da época de Cristo, mas assim, curta, A nem era altura, longa. Aí eu falei assim, não, parece o biotipo do corpo. a mulher achei não que vai era conectar. Eu falei que era uma mulher normal. Eu só falei isso, eu quero uma mulher Todo normal. mundo no atual. lançamento achou que era Eu achei assim, que era todo mundo você. que não sabe, né? Até achou tinha que aquele era. pôster lá gigante, eu falei, a Carol. E falaram, não, não é. Eu, gente, não é. Então tá. Mas é muito engraçado você falando aí sobre a nossa dor. Ela tá ligada diretamente ao nosso propósito. E eu acho que a minha maior dor é o divórcio. E é uma coisa que eu sempre tive. Eu tava até te falando lá atrás, né? Eu sempre ajudei tantas mulheres, tantas amigas que estavam pra divorciar, ou amigos. Eu sempre fui a pessoa que aconselhava a não divorciar, sabe? E eu tenho certeza que Deus tem um propósito pra mim. Com certeza. Tanto que eu tenho orado, principalmente nesses últimos dias, pedindo a Deus, Senhor, prepara uma pessoa assim e assim pra mim e prepara o que o Senhor tem pra gente entregar, porque eu tenho no meu coração muito forte que Deus tem algo ligado a casais pra mim, sabe? Eu tenho assim, isso muito forte mesmo. E eu tenho orado em relação a isso mesmo. E eu tenho certeza que Ele vai fazer na minha vida através disso, porque isso é uma coisa que sempre foi uma dor, e essa dor veio desde a separação dos meus pais quando eu tinha 11 anos. E aí eu cresci, tipo assim, abominando o divórcio. E era uma coisa que eu nunca queria pra mim. E então eu sempre aconselhava as pessoas a tentar restaurar em cima da palavra de Deus mesmo, né? De pegar livro, a Bíblia, né? Orientar e ler. E quando foi pra mim, não Você serviu, sabe que a né? nossa amiga em comum, ela foi chamada para ministrar com mulher exatamente quando ela tinha saído do divórcio. E ela fala assim, Deus, mas eu não, pelo amor de Deus. E Deus usou ela, Deus deu um novo casamento para ela. E hoje ela até ajuda tanto mulheres que já são casadas e mais também as que são divorciadas, ela consegue comunicar ali também. Então tudo Deus tem um Com propósito, né? certeza. Eu acho que Deus não quer ver a gente infeliz num casamento. Eu sei que Ele não gosta de divórcio, mas também há situações que não dá, sabe? É insustentável. É muito que era no até caso da difícil, sua situação. Então, E é difícil eu assim, falar sobre tá. isso, porque mesmo eu achando, tipo assim, tem situações que devem, tipo a minha. A minha não era pra eu estar naquele casamento, eu tenho certeza. Só que mesmo assim parece que tem algo dentro de mim que ainda fala, não tem que ter o divórcio, sabe? A pessoa tem que lutar até o fim, ela tem que oração, às vezes eu falo assim, enquanto não desistiu, Deus ainda opera, né, um milagre. Eu acho que só basta um coração disposto, né? Não, a gente tem que entender assim, que tudo, a gente tem que entender o limite de Sim, cada um, de com cada certeza. situação. Eu acho. O que também. eu vejo da minha história é que, por muito tempo, eu culpei o Rogério por muitas coisas. Eu achava assim, que eu era o alecrim dourado. Eu sou crente, eu não distrato as pessoas, então eu sou humilde, então eu sou perfeita. Então todos os meus problemas eram as pessoas ao meu redor, porque eu tava tranquila. Tanto é que na nossa jornada, quando foi falar de orgulho, mas eu até enchei pra pensar assim, ai Senhor, obrigado, porque agora o Senhor vai falar com esse homem. Agora Deus vai lavar minha alma. porque Aí eu sou ele foi humilde. lá e Ele pegou e te sentou e falou, vem cá que a conversa é com E eu acho que você. a lapada foi tão grande que a primeira coisa que Deus falou mais forte comigo quando foi falar com mulheres foi exatamente sobre o orgulho. Porque eu percebi que não apenas eu era orgulhosa, como muitas mulheres ainda são. Porque eu tenho até temor de falar disso, não por ser pelo Senhor, mas pela polêmica que isso causa. O feminismo, ele trouxe muitos benefícios, mas ele também inflou demais o nosso ego. Nossa, Esse eu concordo empoderamento. muito. Eu acho que ele tirar- atrapalhou mais do que ele ajudou. De desvalorizar o que é feminino, de desvalorizar a maternidade, de pôr peso no lar, de cuidar de uma casa, tirou a feminilidade da mulher. Nós temos todo o direito de trabalhar, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu resgatar acho o que- feminino da mulher. Eu acho que trouxe benefícios, mas igual a Samara falou, trouxe muitas coisas ruins com isso, um peso gigantesco para as mulheres, porque, querendo ou não, por mais que você tenha um parceiro que... Porque a maternidade, eu falo que não é a questão de ajuda do marido, é uma divisão. Eu falo sempre isso. Mas mesmo com a divisão, é a mulher, gente, não tem jeito. E acaba que com todo o resto do feminismo ficou muito puxado pra mulher, porque não, você tem que trabalhar. Não, você tem que malhar, mas também não pode malhar muito. Isso, mas
Tem alguns temas que eu não posso entrar muito, porque eu sou muito machista. Muito. Eu também sou. Eu sou muito, eu sou assim ao extremo. Então, tem alguns temas que eu não posso Então, me aprofundar muito, senão o vira empoderamento trouxe ali polêmico. essa questão do servir como ser algo que diminui as pessoas. Não tem nada mais lindo do que servir. Eu falo disso também no livro. Sim. Jesus veio para servir. Então, servir a casa não é humilhação, servir Sim. meu marido não é humilhação, deve ser um prazer. Isso aí a gente também aprende na experiência do lar, que é algo que mudou muito a forma de ver o meu lar, de ver a minha casa, de dar valor. Eu brinco que na passagem da Bíblia, Eliseu pediu a bênção, né, de Elias. Ele falou: se você me ver partir, terá porção dobrada. E quando a minha avó materna faleceu, eu sempre achei ela muito sábia. E ali eu olhei e falei assim: Deus, eu admiro tanto a sabedoria da minha avó, me dá a sabedoria da minha avó. E talvez isso para algumas pessoas não faça sentido, mas eu fiz essa oração. E aí eu sempre busquei essa sabedoria, sempre gostei de buscar o conhecimento. A família da minha mãe tem muito disso, de estimular esse conhecimento, de a gente estar reunido, faz pergunta, de conhecimentos gerais, enfim. Mas quando a minha avó paterna faleceu, a minha avó paterna era o quê? Da cozinha, de servir, da casa cheia, da comida. Você não vai comer? Não, vou fazer outra coisa. E ela sempre, muito no servir na cozinha. E eu nunca gostei muito de cozinhar. E aí, no velório dela, eu senti Deus falando assim: não vai pedir a benção, não? Eu olhei e falei: Deus, eu acho que essa bênção Não quero tô servir, querendo, não quero servir nada, não. E eu falei exatamente sobre isso na experiência do lar com a Surama. Ela falou assim: cara, não tem jeito não, tá no sangue. E eu passei a olhar pro meu lar de uma forma diferente, porque no fundo eu admirava aquelas mulheres que estavam ali fazendo comida o tempo inteiro, parece que elas faziam com tanta leveza. E onde eu falei lá atrás, né, a forma como a gente olha para as coisas muda. Então, quando eu passei a olhar e tirar o peso daquele serviço, comecei a olhar com graça, com amor, entendendo que isso não é só sobre o servir simplesmente, é carinho, é afeto, é cuidado. É uma forma de amor. Uma forma de amor, É uma de forma de planejar, amor de falar. completamente. Às vezes o menino fala assim: ah, mas é peixe hoje. Eu falo: é peixe porque seu pai gosta. Então hoje nós vamos comer o que seu pai gosta. Aí outro dia alguém fala assim: ah, mas hoje é estrogonofe. É estrogonofe, porque o Lucas adora estrogonofe. Então, de ter esse cuidado, de olhar, de lembrar, de saber que o outro é importante, dele sentir essa importância. Porque às vezes a gente faz, mas não fala. Mas quando a gente fala, tem outros pesos. Aí eu fiz porque você gosta, meu filho, eu fiz porque você gosta, meu bem. Então a gente ter esse cuidado. Eu falo que a experiência do lar me transformou nesse aspecto. É tão gostoso quando você cozinha pro seu marido, como seu marido gosta, ele cozinha pra você. Eu acho que, assim, não é uma obrigação de ninguém, eu acho que é o ato de servir mesmo, é um gesto de amor. Eu fico pensando assim, quando eu falo essa questão, né, que eu sou muito machista e tal, mas é porque assim, eu tento seguir bastante assim, o que a Bíblia prega mesmo em relação ao que a mulher tem que ser. Só que quando você vai lá olhar em Provérbios 31, uma mulher virtuosa, ela também trabalhava. E assim, muitas vezes a gente acha que pra eu ser uma dona de casa, eu não posso trabalhar, não posso... Mas ela acordava cedo, dava ordem às servas, mas ela já, de longe, já avistava, né, os navios mercantes, então ela vendia, ela fala que ela tinha braços fortes, provavelmente ela se cuidava, né, ela tinha esse amor com o seu corpo, com a sua saúde, ela fazia tudo o que a gente quer fazer, só porque a gente muitas vezes esquece do principal, que antes de tudo ela acordava e cuidava da casa, né? Mesmo que talvez ela não fazia, mas ela estava ali dando ordem às servas, ela gerenciando o lar, ela coordenando, e ela preparava, né, o alimento para os seus filhos. Então isso é uma parte muito importante, porque eu vejo hoje as mulheres esquecendo isso. E isso tá destruindo muito casamento, sabe? Essa parte da mulher esquecer o seu papel ali dentro da casa
para querer competir com o homem no mercado de trabalho. Eu acho que a mulher pode trabalhar? Pode. Mas qual que é a prioridade da mulher? Qual que é o seu lugar? O seu lugar é cuidando da família, né? O seio da casa. Acho que adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos. Pois é. Né? O nosso principal, quando eu falei de propósito com os filhos, porque eu tenho que colocar... O primeiro objetivo meu na criação deles é fazer eles amarem a Cristo. Sim. O dia que eles entenderem isso, porque eu não vou estar sempre com eles. O dia que eles estiverem sozinhos e as oportunidades vierem, boas e ruins, eles têm que pensar, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, mas Jesus está comigo, Ele está me vendo. O que Jesus faria no meu lugar? Então a gente às vezes quer encontrar propósito fora, em outras coisas, quando o nosso maior propósito está dentro de casa. Ele tem que vir primeiro. Eu marco com você, mas se acontecer alguma coisa lá em casa, eu vou ter que desmarcar, porque lá é prioridade. Com certeza. Até a Thalita estava falando, né, que quando ela entendeu a paternidade de Deus, e isso é uma coisa que eu venho tentando ensinar para Melissa já desde... Melissa nem entende de nada, mas eu falo com ela todos os dias na hora dela dormir, sabe? Eu oro e falo, né, que Deus é o pai dela, porque eu não fui ensinada essa paternidade, eu fui ensinada a ter medo de Deus. Eu cresci num lar evangélico, mas tendo medo de Deus. Eu fui entender sobre a paternidade de Deus depois de adulta. Porque eu tinha medo mesmo, não fazia as coisas, não era porque eu não queria. Eu sempre fui. Eu fui muito rebelde até a adolescência. Aí depois eu comecei a não fazer as coisas por temor, né? Se eu fizer isso, eu vou pro inferno. Não vou de jeito nenhum, eu quero ir pro céu. Mas não porque eu amava a Deus, hoje não. Hoje a minha postura já é totalmente diferente, mas porque eu entendo a paternidade de Deus. Eu não quero fazer, eu não tenho vontade de fazer, paternidade, né? Baseada na graça. Exatamente. Né? E antes era na lei. Eu tinha esse mesmo sentimento. Então, e nós conectamos também muito o Pai do céu com o Pai da terra. Sim. Existe essa conexão. E eu tinha muito medo. Assim como eu fui rejeitada, então eu não pecava, eu não queria pecar de medo de ser rejeitada por Deus. Esse era o meu medo, mas eu acabava pecando. Meu medo era de ir pro inferno. Entendeu? E de ir pro inferno também. Eu vou falar assim, o inferno é muito ruim, que vai queimar e vai arder. Eu ficava assim, meu Deus, eu não quero queimar nesse negócio. E quando a gente não vive essa real identidade na nossa vida, e eu falo que a identidade, ela é a âncora da nossa vida. O nosso propósito de vida é resplandecer a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então, por isso que às vezes tem muita coisa fora do lugar. Porque é resplandecer a Ele na minha casa, como esposa, como mãe, como profissional, aqui com vocês, né, como pessoas. É resplandecer a Deus lá no meu trabalho. Então, não existe um propósito. Samila, você foi criada para fazer isso. Não, você foi criada para resplandecer a Deus sobre todas as coisas. Sim. Como arquiteta, como empreendedora, como mãe da Melissa, como amiga, como facilitadora desse podcast. Você está aqui para resplandecer a Deus sobre todas as coisas. Eu vejo a Melissa como minha maior missão hoje em dia. E eu tento ensinar isso para ela, sabe? Isso que me foi apresentar já depois de velha, o quanto ela é amada por Deus, porque era isso que eu não sentia, sabe? Eu não entendia esse amor de Deus. Gente, o tanto que é gostoso, né? Você descansar na presença de Deus, entender o amor dele, o cuidado dele em todas as coisas. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando cada coisa assim que Deus já fez na minha vida, sabe? Cada coisa que Ele já me sustentou, me levantou a lugares que Ele já me levou. Quer dizer, só por Deus mesmo. E é isso que eu venho tentando, né? Eu falo assim pra ela todos os dias: minha filha, você é filha amada de Deus. Ele te escolheu. Antes de você ser filha da mamãe, você é filha dele. Ele te ama. Pra já ir forjando essa identidade nela de filha amada. Porque ela tendo essa identidade dela formada em Deus, firmada em Deus. Porque quantas pessoas, quando eu tava grávida, chegavam em mim e falavam assim: você não pode separar, porque a menina precisa do pai. Se você se separar dele agora, ela vai ser problemática no futuro. Eu vou estar repreendida em nome de Jesus, porque o pai dela é Deus. Ele tá confiando a vida dela a mim pra eu cuidar dela, mas ele é o pai. Então eu tenho tentado forjar isso nela pra que ela não sofra essas consequências. Consequências vão ter, né, gente? Sim, todos nós temos. Tem, mas como ela vai encarar essas consequências, eu acho que isso que é o importante, né? Como que ela vai encarar até daqui uns dias, indo buscar ela na escola, ver os paizinhos das amigas, mãe, eu não tenho pai.
Então, quero que Vai seja da chegar um forma momento mais que ela leve vai- pra que ela ela, vai sabe? questionar. Que ela entenda, tipo, eu tenho um pai, o meu pai, Com certeza. ele não me deixa faltar nada, ele cuida de todas as coisas, porque essa é a visão que eu tento passar pra ela. Minha filha, você tem o melhor pai do mundo. E que ter é essa Deus. identidade, que eu falo que é como se fosse a âncora. Para que serve uma âncora num barco? Né? Um barco enorme, uma âncora firme ele ali. Ela serve para firmar, para o barco não sair à deriva. Ela impede a tempestade? Não, vai ter, vai ter problema, vai ter tempestade, mas ele não vai sair à deriva. Nós, sem a identidade, nós vivemos a deriva, porque nós vivemos buscando a aprovação de Deus, a aprovação das pessoas, nós vivemos por expectativas externas e de coisas que perecem, e aí gera instabilidade emocional. Realmente a gente não consegue viver uma vida, a vida que Deus criou para nós não conseguimos viver dentro desse propósito. Mas quando você está ancorado na sua identidade de ser filha amada de Deus, por isso essa é a forma que eu amo ser apresentada. Todo mundo me pergunta, você quer doutora Thalita? É a Thalita fisioterapeuta? É a Thalita mentora? Não, isso aí é consequência do meu propósito, mas eu sou a filha amada de Deus. E é esse nome que eu nunca quero perder, porque aconteça o que acontecer, isso não vai mudar a sua identidade. Aconteça o que acontecer na vida da Melissa, a identidade dela de filha amada de Deus nunca será tocada. E isso é o melhor presente que você pode dar para ela, porque nós tivemos essa dificuldade. A nossa identidade ela foi ferida lá na nossa infância, pelo que a gente ouviu, pelo que aconteceu conosco, pela nossa história, na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, mas ela não. Se você trouxer isso desde pequena, vai vir, não impede de ter, né? Mas ela vai estar firmada e vai viver uma vida de princípios e de propósito. Sim. Eu acho que tudo é como é apresentado para a criança, como é apresentada a religião para a criança. Porque a minha família é toda evangélica, só que de uma igreja muito rígida, extremamente rígida. Acho que não sei se vocês conhecem a igreja que tem o véu, era a que a gente frequentava. Quando criança. Então, todos os meus primos, minha avó é dessa religião, as duas vó, né? Então, elas todas frequentam a mesma igreja. Minha mãe frequenta, a gente frequentou por muito tempo, eu vou até hoje. Mas, na infância, era muito rígido para uma criança a forma que era apresentada. Então, de início, eu não gostei. Não gostava. A gente ia porque a gente era, né, tinha que ir, era obrigada a ir. Todos os netos iam com a minha avó. Mas a gente gostava de ir pra igreja, a gente gostava de estar na igreja, mas a gente não gostava das regras que vinham com a igreja, com o poder estar ali. E isso foi me deixando com muita raiva mesmo, de não querer ir. E aí, quando eu virei adolescente, fui pra faculdade, eu não segui. Se a minha avó me chamasse pra ir, com certeza eu ia com ela. Mas eu não segui a religião que ela pregava, né? As regras. Não podia cortar o cabelo, não podia passar esmalte, não pode passar maquiagem, não pode ter televisão, não pode assistir um rádio, não pode... muita coisa. E quando eu tava na faculdade, a minha amiga me falou, amiga, vamos comigo na igreja? Aí eu, meu Deus, ai, amiga, não... Aí contei pra ela, falei, amiga, não tenho, sabe, não gostei. Depois eu até fui pra católica, porque a gente tinha que batizar, né? Eu não era batizada, tinha que batizar, porque todo mundo falava que tinha que batizar. A gente chegou a ir pra igreja católica, fazer catequese. Mas aí, eu e meu irmão, eu lembro certinho. Nós tava na catequese, aí ele falou assim, não... Vocês têm que escrever 10 páginas da Bíblia e trazer na próxima catequese. Meu irmão nunca mais voltou. Não, também não quero, não é isso que a gente quer. Aí na faculdade, que uma amiga minha falou, vamos na igreja comigo. Aí eu neguei algumas vezes, até que eu fui. E era da igreja batista. Ela era da igreja batista. Quando eu fui, eu me apaixonei. Eu falei, amiga, que coisa mais linda, que igreja linda, os jovens cantando, os jovens motivados cantando junto. E, nossa, que coisa mais linda. Nunca vi isso, assim. A gente tinha um cultinho de jovens na igreja da minha avó, mas a gente se encontra, né, na religião, a gente se encontra com Deus, né? E da forma que Ele quer trazer pra gente. E eu apaixonei pela Igreja Batista, e aí a gente continuou na Igreja Batista, e foi aí que eu me apaixonei.
Mas é igual ela fala, a forma de mostrar isso pro seu filho, igual ela falou, que ela só tinha, que ela não entendia Deus. Ela falava que não ia fazer uma coisa porque tinha medo de ir pro inferno, tinha medo disso. E era a mesma coisa comigo, não posso cortar o cabelo, porque eu vou pro inferno, não posso passar um esmalte porque eu vou pro inferno. Então, a forma que é apresentada para a criança tem que ter muito cuidado. E a forma que eu quero passar para minha filha vai ser também de uma forma muito leve, porque eu quero que ela goste, eu quero que ela se apaixone. A graça é leve. Você não tem que fazer nada. É Cristo que faz. É Cristo que morre na cruz para nos salvar. Né? Eu falo que na experiência do lar, a gente tem uma dinâmica onde a gente imagina Jesus batendo a porta, a gente abre a porta para ele entrar. Mas essa semana eu tive um outro entendimento, que muitas vezes Deus está à porta, Ele bate, as pessoas abrem a janela, bate um papo com Jesus, acha gostoso, ouve, mas não abre a porta. E o que isso quer dizer? A janela não é a porta. Você dá uma brecha, você ouve, você vai à igreja, você se sente como cristão. Mas às vezes você não abriu a porta para Deus entrar, fazer morada, trazer luz, trazer limpeza, remover e tirar aquilo que precisa ser tirado, que precisa ser limpado. E muitas vezes a gente vive nesse engano de que eu vou dar acesso para o Senhor, mas é só até aqui. E quando a gente realmente abre essa porta, não tem como a gente continuar vivendo da mesma forma, porque o Espírito Santo vai trazer incômodo. O Espírito Santo vai te mostrar o que você está fazendo de errado. E quando eu compartilho essa jornada, é sobre isso. Eu falo assim, eu falo, ore para o Espírito Santo te mostrar, porque muitas vezes a gente está só abrindo a janelinha e Deus não está entrando, não está fazendo a limpeza necessária. E claro que essa limpeza não vai ser do dia para a noite. Eu conheço pessoas que até tiveram um encontro com Deus, frequentaram a igreja, mas quando tiveram o entendimento de que era pela graça, que não era pelas obras, e que ela aprendeu ali que não tinha nada que ela pudesse fazer, ela tinha o entendimento de que aceitar a Cristo era você acordar e de repente ser santo em tudo. Mas a santificação, ela não é uma varinha mágica que o Espírito Santo de Deus usa, ela é diária. Né? O pastor na nossa igreja sempre dá a palavra e no final ele fala o que fazer. Então, quando eu escrevi esse livro para as pessoas entenderem o que fazer, o que eu vou ter que abrir aqui diante do Senhor e olhar com verdade e falar, Deus, né, eu vivia dentro da igreja, mas o orgulho estava aqui, era um cantinho que eu não deixava Deus tocar, porque eu achava que eu não tinha esse orgulho, eu era humilde. E muitas vezes a gente deixa de olhar para dentro de nós, para a nossa história, para entender as marcas da nossa história, que nos impede às vezes de relacionar com Deus. A gente falou aqui sobre paternidade, e a Thalita falou, às vezes tem dificuldade de relacionar com Deus por essa paternidade. Um pai violento, essa mulher vai ter uma dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela vai ter esse medo desse pai, né? Porque ela vai lembrar do pai da terra. Ela vai transferir isso para o Pai do céu, para o nosso Pai eterno. Então, ela entender que uma coisa não tem a ver com a outra, ela curar essa ferida. A gente fala de perdão. Quantas vezes a gente acha que é mais justo do que Deus, né? Porque Deus nos perdoa, mesmo sem merecer, sem ter nada que a gente possa fazer para alcançar e merecer esse perdão. E muita gente fala assim, eu não perdoo de jeito nenhum, o que fulano me fez. Gente, é uma coisa que eu nunca tive problema com perdão. Né? Eu sou tão... O povo até fala que eu sou boa, porque eu não consigo não perdoar as pessoas, sabe? Mas acho que eu acho que tem algumas coisas, né, que o perdão é mais difícil, né? Algumas situações que é muito difícil. É igual eu sempre falo assim, quando a gente... Vou usar um exemplo, né? Quando a gente tá grávida e... ver um resultado de exame, alguma coisa, você falar assim, seja feita a vontade de Deus, é uma coisa. Mas você realmente entender que pode acontecer uma coisa que você não quer, quando você fala, seja feita a vontade de Deus, é um peso gigantesco. Então, eu acho que é esse perdão que você tá falando, né? É entender realmente o peso desse perdão, porque tem coisas que acontecem que é muito difícil você falar que perdoa. Não, mas, por exemplo... Tô falando assim, de um...
de às vezes acontecer uma maldade com a sua família e você ter que perdoar aquela pessoa que fez a maldade. Então, mas é porque assim, eu tenho uma consciência de que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo é permissão dele, que não cai uma folha do árvore sem a permissão de Deus. Então, se Deus quer, o meu pai, ele tá vendo tudo. Minha avó, eu até brinco muito com a minha avó, ela tem um medo absurdo, assim, tudo é preocupação pra ela, então às vezes, mas hoje você vai sair do escritório que horas? Eu falo, vó, calma, o mesmo pai que eu tenho, que cuida de mim de dia, ele cuida de noite, ele cuida qualquer horário, se eu não cuida não, cara de bobeira, menina. Eu falo, vó, Deus não dorme. Eu sempre tenho isso. E assim, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que se acontecer alguma coisa, vamos supor, com alguém da minha família, alguma coisa, se Deus permitiu aquilo, é porque tinha que acontecer aquilo. Por mais que seja difícil, vamos supor, acontecer uma maldade com a minha filha, é uma coisa que vai me doer mais do que tudo. Mas Deus permitiu, porque Ele era o único que poderia livrar aquilo. Então, se Ele permitiu aquilo, já estava... Eu acredito muito na predestinação, né? Que a gente veio predestinado. Então, assim, eu realmente acredito que não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, sem a permissão de Deus. Deus quer a maldade, quer que... Não quer, mas Ele permite por um propósito, alguma coisa por trás daquilo, vai trazer algum aprendizado, alguma coisa. Então, quem sou eu para ficar com rancor de alguém por causa daquilo? A gente fica com raiva, é claro, a gente é humano. Mas eu vou condenar aquela pessoa? Não, essa condenação vem de Deus. O apóstolo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, esse é o meu versículo. Nem sempre a gente consegue ter esse entendimento quando a gente está ali no olho do furacão. No olho do furacão, é isso que um entendimento muito difícil. As emoções estão ali, você não quer aceitar o problema, você queria que Deus tivesse feito diferente, você queria que Deus tivesse intervisto. Você não quer aceitar. Eu acho que é uma cura, né? Um processo, então, assim, de cura para você realmente conseguir. Mas Deus não desperdiça dor. São oportunidades de crescimento, de aprendizado. Eu falo que quando a dor vem, eu falo, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Deixa eu aprender, porque eu não quero passar por ela de novo. Deixa eu aprender rápido. Deixa eu aprender uma vez só. Condenando, tipo assim, eu sofri um abuso. Tá, Deus, por que Deus permitiu? Então, a pessoa começa a odiar Deus, sabe? Perdi um filho. Por exemplo, a minha pastora fala muito sobre isso, né? Ela perdeu o menino dela, o João Leno, com 4 anos. Um carro a 20 por hora veio e bateu no filho. Se ela fosse pra ter ódio de alguém, de quem teria? De Deus que não livrou ele. Entendeu? Então, quando você começa a ver histórias assim, pensar na soberania mesmo de Deus e que Ele já tinha um propósito naquilo ali, você começa a ficar mais sensível ao que o outro faz, né? É claro que, vamos supor, por uma imprudência, uma pessoa veio e bateu no seu filho, mas Deus poderia ter livrado, entendeu? Então, se eu for ter raiva daquela pessoa, antes eu teria que ter raiva de Deus. Eu vou ter raiva porque às vezes a pessoa tá ali cega na dor, né? E aí ela fica presa na amargura. Sim. E aí quando a gente fica presa na falta de perdão e na amargura, desculpa ter te cortado, ela acaba tirando a oportunidade de entender, de aprender. Por mais absurda que seja a situação, por mais dolorosa que seja, a gente tem um aprendizado do que não fazer, de ajudar outras pessoas, né? O abuso, que é algo difícil, você pode observar qual foi a circunstância. Você tem um olho treinado agora para identificar e para alertar outras pessoas? Sim. Então, faça disso, dê um sentido para isso, para que isso também não seja em vão. Então, a nossa carne, ela fica muito centrada na dor. Mas orar e pedir discernimento a Deus, fortalecimento através do Espírito Santo de Deus. As pessoas confundem que perdão é sentimento, é decisão. A Bíblia fala decide. Perdão é 70 vezes 7. E não é porque e essa decisão é trabalhada. É trabalhada. Então, a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então, o livro Seja Extraordinário é esse convite a abrir a porta. E deixar Deus entrar, e deixar Deus revirar as emoções, trazer à tona o que precisa ser eliminado, a te ajudar a conseguir liberar o perdão. Não tem nada nessa vida que te trava mais do que a falta de perdão, porque a gente fica preso na amargura, a gente não consegue ver nada, a gente fica preso no vitimismo, fica preso na dor e não consegue ver nada de bom. Acha que o mundo está contra Acha que o mundo está contra você. Eu já fiz várias mentorias, né?
método CIS, e também curso, vamos por mulher única, vários cursos nessa área, assim. E, gente, é muito incrível o quanto que as pessoas realmente têm muita dificuldade com perdão. Assim, e quando eu falo que eu não tenho dificuldade com perdão, porque realmente, pra mim é uma coisa que nunca pegou em nenhum desses cursos, e eu vejo, assim, as pessoas na hora, assim, chorar tanto, sofrer aquilo mesmo, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm com perdão. Eu acho que perdão é até eu acho que esse dom eu tenho. Eu falo assim, eu posso não ter dom pra nada, mas pra perdoar, esse eu tenho. E realmente, essa questão das pessoas não conseguirem perdoar, e até no Pai Nosso fala, né? Perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ou em outras línguas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mas perdoa mesmo? As pessoas perdoam mesmo, tá pedindo ali o perdão de Deus, mas ela realmente tá perdoando? A maioria das vezes não tá, né? Porque é difícil ver que realmente para as pessoas é muito complicado essa questão de liberar o perdão. Muitas vezes as pessoas também confundem perdoar com voltar a conviver. Exatamente. E aí elas não querem liberar o perdão. Tem pessoas que vai perdoar, você vai voltar a conviver, e tem outras que não. É pra você perdoar, não é pra ser amigo. Ser amigo, né? Então, assim, a traição, algumas coisas mais sérias, a gente tem que entender que aquele ciclo foi rompido, a confiança foi quebrada. Sim. Não dá pra você continuar mais caminhando junto. Sim. Então, mas tá tudo bem, eu te perdoo, te libero, siga sua vida, eu sigo a minha, tá tudo bem. Acho que o perdão é você tá com o coração leve em relação àquela pessoa, né? Não quero, não serve mais, até em amizade. Olha, essa pessoa fez isso comigo, não quero, não serve mais, mas eu tô perdoado, quero o bem dela, quero que ela seja feliz. Perdoa 70 vezes 7. Mas em nenhum momento fala volte ao que era antes, né? Volte a conviver. Não, deixa a pessoa fazer de novo com você. Mas é muito engraçado, assim, que em alguns momentos, em alguns cursos, né, que eu fiz, por exemplo, eu fiz PNL, que é a Programação Neurolinguística, e tem algumas ferramentas, por exemplo, de perdão. E aí fala assim, não, você vai, perdoa e faz isso, e a ferramenta. Só que chegou um momento que esse tanto de ferramenta, na verdade, começou a me cansar. Sabe por quê? Porque começou, na verdade, a trazer um peso sobre mim, como se eu tivesse que... E aí eu não conseguia, às vezes, perdoar, e eu falava assim, gente, mas eu tinha que conseguir. E aí quando você traz isso, e por isso que inclusive na minha mentoria eu peguei essas ferramentas que eu conhecia e confrontei elas com a palavra, e aí quando você olha o perdão, e não nesse formato, só eu tenho que perdoar, mas eu tenho que perdoar porque Cristo me perdoou. Eu preciso amar porque Cristo me amou primeiro. E se Ele, que era santo, me perdoou os meus pecados tão feios, imagina eu que sou pecadora, eu não vou perdoar o meu irmão? Então, por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com esse autoconhecimento, que o foco é no ego. Sim. Inclusive a PNL, o foco é em você. O pressuposto mais importante é o você. Sim. E a maioria das vezes das ferramentas de autoconhecimento, o foco é você. Foca em você. Mas quando você olha para a palavra de Deus, o foco é Jesus. Não foca em você. Porque você vai pecar. Você vai vou longe, não. Eu fechei um curso ano passado, agora em, acho que setembro, por aí. Só porque, gente, eu venho à luz da palavra há muitos anos, a palavra há muitos anos. Curso de autoconhecimento. Permissão. Nada é permissão. Quando eu comecei a fazer as aulas, totalmente contra, sabe? Totalmente contra o que é pregado na Bíblia mesmo, sabe? Vem de encontro, assim, a total egoísmo, a total é você e você mesmo. Aí eu já saí na hora, sabe? Tentei, né, ser reembolsada, não deu porque já tinha mais de um mês. Eu... gente, olha, tá totalmente contra o que eu acredito. Mas você tem que continuar fazendo as aulas, não sei o que lá, porque você vai entender melhor. Não quero entender, não quero nada que vai mudar os meus valores, os meus princípios, o que eu já acredito sobre o que é... mas Deus não tá no poder, assim, de tudo. As coisas você está colocando a culpa em Deus. Não tô colocando a culpa. Tô colocando a glória a Ele, entendeu? Tá tudo nas mãos dele. Mas eles não acreditam, né? Assim, muita gente não acredita. E aí, aí até eu tava fazendo... Eu acho que distorce um pouco as coisas de, tipo, falar assim, você não pode colocar toda a sua carreira na mão de Deus e falar que você não dá certo porque Deus
Deus não te quer ali, e não entender realmente que Ele não te quer naquele lugar, mas Ele te quer uma coisa muito maior. Então a pessoa não entender isso, entendeu? Por isso que eles culpam muito essa questão. Falam, não, tem que ser você por você que tem que fazer, não pode ficar e porque, colocando essa responsabilidade a força em você, e isso traz sobrecarga. Sim. Eu comecei a ler um livro, O Poder do Subconsciente, achei um livro assim, nossa, que bom o começo e tal, e de repente quando eu cheguei no meio do livro, ele falava, por exemplo, da fé na fé. Que você pode ter a fé na fé, que você consegue co-criar o que você quer. Eu falei, eu já estava no meio do livro, eu estava tão assim, né, eu falei, peraí, mas não existe fé sem Jesus Cristo. Porque isso vai trazer peso e sobrecarga para você. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, né, com essas histórias maquiadas de que vai te levantar e que na verdade tá só massageando o seu ego e daqui a um tempo você vai cair de novo. Porque viver fora do propósito do Senhor, você não consegue viver uma vida plena. Não consegue. Somente debaixo da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E nem sempre é do jeito que você quer. Muitas pessoas falam até assim que o poder está dentro de você, que Deus mora dentro de nós, mas o poder é dele. A palavra de Deus fala que nós temos o livre-arbítrio ou livre-agência de acordo com a teologia que você segue. Mas o que quer dizer isso? Eu tenho escolhas. Eu escolho hoje se eu vou pecar em algum momento ou não. Se tiver uma armadilha ali pra mim, se é uma armadilha de adultério, eu escolho. Sim. Se eu vou ou não me entregar. Eu preciso tomar decisões. Eu tomo decisões o tempo inteiro. Vou acontecer de eu pecar porque eu sou pecadora. Mas eu também não sou o pecado. Sim. Quando eu falo na identidade, eu falo muito sobre isso. Muitas pessoas não têm relacionamento nem com Deus, porque elas acreditam que elas são o pecado que ela ouviu. Pelas acusações que ela ouviu, você não vale nada, você é uma vagabunda. Né? Então ela começa a acreditar sobre isso, a nossa identidade vai ser restaurada em Deus. O pecado habita em mim, eu sou uma pecadora, mas eu tenho a responsabilidade de escolher. Eu vou escolher com quem eu vou me relacionar, vou escolher com quem eu vou seguir. Eu estou seguindo quem? Eu estou me comparando com outro? A minha referência é a comparação na rede social, a minha referência é a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando a minha identidade está fortalecida em Deus, eu vou ter críticas. Sim. Alguém vai se levantar contra aquilo que eu acredito, contra a minha fé, contra o meu propósito. Eu quero agradar essa pessoa, eu quero agradar aquilo que Deus colocou no meu coração e que arde. Quando eu olho para mulheres, cada uma de nós aqui tem histórias únicas. Sim. Todas nós temos marcas. Todas nós precisamos da graça, todas nós precisamos do Espírito Santo nos fortalecendo, nos auxiliando nessa caminhada, a identificar, a nos incomodar. Aqui não está legal. Então, assim, a gente tem que entender que a graça, ela nos salva, mas nós temos a livre agência, o livre arbítrio de fazer escolhas. E quais são as escolhas que eu estou fazendo? Me afastam de Deus ou me aproximam dele? Que essa conversa nossa sirva, né, de combustível, pelo menos, para despertar em outras mulheres a vontade mesmo, né, o desejo de buscar a Deus, de servir a Deus, de servir, de se orientar, né. Eu acho que pode ser um despertar, talvez não vai ser o que vai transformar, mas que vai poder dar um ganchinho, né, porque o exemplo ele arrasta, né, gente, a gente falar, muitas vezes, não adianta de nada, mas o exemplo ele arrasta. Então, se eles vierem através das nossas vidas, e até é uma das coisas assim que eu penso muito pro podcast, sabe? Trazer cada vez mais Deus pro meio, pro assunto, porque talvez é através disso que as pessoas vão escutar e ver através... Eu até tenho um pedido muito à Cris, falar, Senhor, que as pessoas possam ver a sua luz em mim, sabe? Através, nem seja do meu olhar, mas que cada vida que eu encontrar, que possa encontrar o Senhor através da minha vida. Então, cada cliente, cada amigo, eu tenho pedido muito mesmo isso a Cristo. Ó, Senhor, eu quero ser Cristo na vida dessa pessoa de alguma forma, sabe? Eu quero fazer diferente, eu quero ser a diferença, eu quero ser usado, eu quero ser seu instrumento aqui na Terra, porque a nossa vida não vale nada aqui sem Cristo, né? A gente não é nada, e a gente tá vendo aí, gente, agora o mundo tá caminhando tão rápido,
vai ser uma evolução assim. Então, em 10 anos, a gente vai ver uma evolução que não aconteceu no último século. Então, eu acho que a gente está cada vez mais aproximando do fim. Então, a gente tem esse chamado mesmo, sabe? Nós que já entendemos, né, o que é Deus, qual é a nossa posição aqui nessa terra, a gente tem que se unir para tentar despertar outras mulheres, tentar despertar outras vidas. Essa é a nossa missão, a gente está aqui para isso. E pregar. Não adianta nada a gente cruzar os braços, Deus está fazendo na minha vida. Não, a gente tem que realmente tocar outras vidas. Então, assim, foi muito bom esse bate-papo com vocês, conhecer um pouco mais da história de vocês, que é igual eu te falei no dia que eu te convidei, muitas vezes a gente conhece a pessoa só pelo profissional que ele é, e a gente queria saber um pouquinho da história por trás, o que despertou, né, em vocês a servirem a Deus, a se entregarem, a ser instrumento de Deus mesmo aqui na terra, e que vocês não desviem, né, desse propósito, que Deus possa usar vocês cada vez mais, que o seu livro possa atingir cada vez mais vidas, né, a mentoria de vocês duas dão mentorias, né, eu também quero entrar para essa área um dia, eu amo isso, mas eu acho que eu ainda tenho que me preparar muito, eu ainda estou na fase só de fazer os cursos. Mas eu amo, eu gosto muito. E eu peço ao Senhor, me capacita. Ela sempre fala que ela quer ensinar, que ela sempre quer ensinar. Eu tenho esse desejo muito forte, arte no meu coração, mas eu gosto muito de aprender, sabe? Eu gosto muito de escutar e eu sei que na hora certa Deus vai me usar. E eu tô aqui, Pai, sou seu instrumento, me usa da forma que o Senhor quiser. Já está. Quando a gente fala de propósito, né, foi o tema que vocês trouxeram pra mim, eu ouvi essa semana. Inclusive, a gente nem falou o nome do tema, né? Mas é mulher de propósito. Acho que hora nenhuma a gente falou. Mas enfim. Mas a gente ao decorrer a gente falou muito, né? Essa palavra propósito. Eu vi até, queria ter conferido, não conferi. Então, vocês vão perdoar se eu estiver errado. Tô repassando como diz o ditado do preço que eu comprei. Mas a pessoa explicou assim, que a palavra oportunidade, ela vem do porto. As pessoas iam para o porto, observavam o vento e conforme o vento entravam no barco e saíam para a pesca. Mas como era o vento que direcionava ali, é o vento que levava. E muitas vezes quem vive de oportunidade vai ser levado pelo vento. E nem sempre o vento vai te levar no seu destino, naquilo que é seu. Então a gente vê que às vezes a pessoa está vivendo de oportunidade. Nossa, isso aqui agora dá dinheiro, então agora eu vou fazer isso. Não, agora é isso aqui que dá dinheiro. Só que o que acontece? Ela observa que tá dando dinheiro, aí ela pensa, ela decide, quando ela vai para aquele objetivo, a onda já passou. E ela tá sempre vivendo de oportunidade em oportunidade, mas está vivendo sem propósito. Ela não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe qual é o objetivo final. Então, independente do que você faça, qual é o propósito? Sim. O propósito é o objetivo. O seu objetivo é pessoal? É ser reconhecido? Ou é fazer a vontade de Deus? Então, quando eu tenho muito claro, porque foi em oração, em espera no Senhor, quando as críticas vêm a respeito do livro ou a respeito do que eu faço com as mulheres, eu olho e falo, eu tenho certeza e convicção do que Deus colocou no meu coração. Sim. Eu sei aonde eu estou indo. Eu sei qual é a minha motivação. Então, para quem está procurando um propósito, comece a olhar qual que é a sua real motivação. Sim. Se você fosse fazer algo e não receber nada por isso, o que seria? Se for, isso vai honrar a Deus ou não? Isso vai te aproximar de Deus ou não? Nos cursos que a gente aprende tem uma palavra que isso é ecológico. Aí as pessoas estranham, como assim é ecológico? Isso vai ferir a outra pessoa? Vai beneficiar outra pessoa ou não? Porque de repente essa mãe está procurando um propósito que vai tirar ela do lar totalmente. Sim. Vai deixar os filhos sozinhos. E quando a gente fala lá do feminismo, eu falo muito da liberdade. Tem mulher que ela nasceu pro lar, mas a cobrança externa faz ela duvidar de que eu acho que eu não tenho valor aqui. Eu quero que essa mulher ela sinta que se ela quer e deseja ter esse tempo no lar, que ela viva plenamente ali. E se ela tem o desejo de buscar outras oportunidades, e Deus está no controle disso, está no direcionamento disso, que ela também viva outras oportunidades, mas sabendo qual que é o objetivo final. Isso me afasta
ou me aproxima dos planos de Deus? Como mulher, como filha, como serva de Deus. Então, para encontrar o propósito, aonde você quer chegar? Quem que você quer agradar? Qual o objetivo final? É o seu ego ou é a vontade de Deus? Eu acho que a pessoa sempre tem que realmente colocar isso em mesa, né? Até quando você estava falando de oportunidade, me veio uma frase na cabeça que é aquela assim, né? Pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve, então qualquer coisa vai te servir. Então, quem já tem os pés fincados em Deus e sabe onde quer chegar, não é qualquer caminho que vai servir, né? Somente aquele que vai te levar a Deus, aquele que vai te aproximar dele, que vai te conduzir mesmo nessa jornada com ele. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado de participar desse podcast. E a gente vai finalizar, então. Quero agradecer ao Estúdio Oni, a Dafê, que sempre veste a gente, o Estúdio Oni, que sempre faz as nossas maquiagens, cabelo, inclusive os dois, tanto o Estúdio Oni quanto a Dafê, estão com promoções aí para o mês da mulher, então vale a pena vocês irem lá. Então a gente vai deixar o Instagram deles aqui, então vai lá conferir, que tá muito bom mesmo. Curte esse vídeo, compartilha. A gente vai deixar também o Instagram da Carolina e da Thalita para vocês seguirem ela. Curte, compartilha e se inscreva no canal. E é isso. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite pra vocês.